gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Fórmula Podcast. Sextou! Eu sou a Fabiane Flores e aqui o Maurício já está abrindo os trabalhos com uma cervejinha, que hoje é um dia muito especial. A gente está recebendo mais um dos nossos grandes parceiros aqui da Fórmula Digital, que é o Matheus Martins. Mostra ele aí. Hey. Olá, tudo bem? Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra ter a sua presença aqui no nosso estúdio. E, gente, para quem ainda não conhece a Fórmula, segue lá no Instagram, @Fórmula_Digital, site também, aformuladigital.com, porque a gente tem uma estrutura completa aqui para te atender, não somente com vídeos comerciais, institucionais, aulas, EAD, mas também com podcasts, né, que é a mídia que mais está crescendo aí no Brasil e a gente está se especializando cada vez mais nisso. Temos já diversos clientes, vários programas aqui conosco, então seria muito legal também, né, cada vez mais projetos para que a gente consiga expandir, né, e trazer mais conteúdo também para o nosso público. E é bom falar, né? Acho que bom. É bom externar, né? Que o nosso estúdio é o mais moderno aqui da região sul. A gente evitou usar aquelas cortinas clássicas, né? Do Flow e etc. E a gente apostou mesmo em um estúdio que fosse arrojado, moderno. Porque hoje em dia, Fábio, não basta só ter um conteúdo bacana. As pessoas são muito exigentes, elas querem uma qualidade, né? No background, elas querem uma qualidade com a música não pode ser qualquer música, tem que ser a música do momento, né? Então, o estúdio vai agregar bastante para que a tua mídia tenha resultado, tenha engajamento. Não, e tudo isso aqui do ladinho da prefeitura, né, no centro de Porto Alegre, muito bem localizado, então a gente está esperando vocês. Enfim, sem mais enrolação, a gente vai apresentar oficialmente o nosso convidado, né, que é o Matheus Martins. Ele é fotógrafo e tem um trabalho incrível aí, principalmente com fotografia feminina, né, questão assim, mais de moda. Conta pra gente então, Matheus, como é que tu iniciou nessa carreira? Então, primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui, muito legal, realmente o estúdio aqui me surpreendeu. Mas vamos lá então, respondendo a tua pergunta, como eu comecei na fotografia, né? Tudo começou oficialmente há 9 anos atrás, até os meus 17 anos ali, eu fotografava a banda da igreja que eu frequentava ainda, e em 2013, quando eu já estava com meus 18 anos ali, eu comecei a fotografar alguns eventos lá na minha cidade natal, que é São Borja, lá na fronteira, e, cara, eu descobri ali uma paixão, um estilo de vida e não larguei mais. Realmente, comecei ali com os eventos, principalmente baladas, depois fui caminhando ali para ensaios femininos e fotografia de moda, onde eu tô até hoje. E o que tu acha que mais mudou, assim, de 9 anos para cá em relação à tecnologia? Porque, um tempo atrás, os celulares não tinham câmeras tão boas. Hoje em dia, tu já consegue fazer boas fotos com smartphones. Posso complementar? A fotografia vai morrer? Porque todo mundo agora é um fotógrafo. Resumindo, foi essa a pergunta que eu fiz. Resumindo tudo. Só que tu foi mais, assim, né? Mais dramático. Não, eu fui mas mais filosófico, fui mais... Eu tive mais sapiência. Porque o celular, né, falar de marcas aqui, o iPhone, por exemplo, ele é um aparelho muito bom, a câmera é muito boa, questão ali de foto, tá tudo ali no automático, tu não precisa configurar muita coisa e tu faz boas fotos, não precisa ter muita técnica, assim. E por isso que eu acho que tem algumas pessoas que eu não concordo, tá, pra deixar claro, que acabam desvalorizando o fotógrafo. O que tu pensa sobre isso? Na verdade, assim, respondendo a tua pergunta e a pergunta do Maurício, a fotografia não vai morrer. E essa evolução da tecnologia, a praticidade que a gente tem hoje com telefones com cada vez mais qualidade de imagem digital aí, ela só é uma vantagem para quem trabalha com isso. E no meu ponto de vista, quem imagina que a tecnologia atrapalha um fotógrafo profissional está muito equivocado. Porque a tendência do mundo hoje é as coisas serem mais acessíveis, mais fáceis, mais práticas. Porque a gente já chegou num ponto ali que a fotografia profissional chegou nas câmeras mirrorless, que são câmeras mais leves, mais compactas, mas com uma qualidade de imagem muito superior às DSLRs, que é o que a gente está acostumado a trabalhar. E se um dia a gente chegar
no ponto de poder ter a fotografia profissional em um telefone celular, vai ser fantástico. Porque imagina a gente não precisar carregar um monte de equipamento para fotografar um ensaio, uma campanha de moda. Existem fotógrafos já que a gente encontra no Instagram que trabalham só com o celular, só com a fotografia mobile. Isso é uma grande vantagem. É uma grande vantagem, porque quanto melhor a qualidade das imagens, mais o fotógrafo vai ter que entregar. Uhum. E isso não gera uma competição negativa. Muito pelo contrário. A gente tem hoje cada vez mais qualidade de imagem, tanto na fotografia quanto no vídeo. E as pessoas, elas conseguem... Uma pessoa que ela não entende tecnicamente de fotografia, consegue entregar uma foto boa com o celular dela. E isso é muito legal. Porque, cara, se a gente parar para pensar, se todo mundo depender sempre de uma câmera profissional, de um conhecimento técnico avançado para registrar uma viagem, para registrar um momento pessoal, é frustrante. Porque eu lembro que alguns anos atrás, ali quando eu era adolescente, ainda tinha ali meus 13, 14 anos, que a gente ainda não tinha esse acesso todo à tecnologia, e a gente ia num evento, a gente tinha que esperar o fotógrafo liberar as fotos para poder ter alguma coisa. Hoje não, tá ali instantâneo. E a fotografia profissional, ela nunca vai ser substituída. Nunca, nunca. Porque quanto mais a gente tem qualidade de imagem, mais facilidade, mais as pessoas querem o melhor. Então é um caminho inverso. É um caminho inverso, porque a fotografia amadora, ela tem já um patamar de qualidade muito bom. E quando a gente tem esse patamar mais alto no amador, cara, o profissional só cresce. Ou tu vai dizer que em qualquer profissão a gente chega num nível técnico que a gente não pode abandonar e dizer assim, meu, tá bom. Não, ao contrário, a gente tem que evoluir. E quanto mais tudo evoluir, melhor para todo mundo. Isso aí acontece muito com a gente nos eventos. Que a gente tem aqui do serviço de fotografia também, apesar de não ser nossa especialidade é vídeo, mas a gente vai tirar a foto do cliente, a gente tira com a câmera, aí ele puxa o celular, tá, tira uma com o celular que eu quero postar agora. E aí, enfim, a gente acaba tirando, fazendo um favor ali, o cliente posta naquele momento, e depois a gente manda as fotos e aí sim ele vai utilizar as fotos profissionais, né? Mas é claro, com toda certeza. Mas eu já vi também alguns fotógrafos, eu não sei se tu faz esse tipo de trabalho, ou se tu conhece alguém que faça, mas que leva no próprio evento já um notebook ali, já passa na hora as fotos, e algumas que o cliente seleciona, que ele gostou muito, assim, o fotógrafo já passa na hora pra pessoa, pra pessoa já postar. Essas câmeras que estamos filmando agora, elas já tiram foto e já mandam direto pro celular. Ah, tem o aplicativo daquilo. As câmeras, elas têm o Wi-Fi já para essa função. Na semana passada, tem um fotógrafo que eu acompanho no Instagram há alguns anos, que ele tem uma equipe já de fotografia e filmagem em Santa Catarina. E ele lançou uma plataforma que é em vídeo 360 graus, onde ele leva uma bancada para os eventos, né? Coloca uma haste ali e é um celular captando a imagem. Ele faz o vídeo e a pessoa recebe o vídeo na hora, durante um evento. E assim... A gente ter essa tecnologia é fantástico. Imagina se a gente conseguir, e isso não vai demorar para acontecer, da gente ter nas nossas câmeras, hoje a gente já tem o Wi-Fi, mas nas nossas câmeras a gente conseguir dar um retoquezinho ali e disponibilizar. Terminou o evento ou durante o evento e disponibilizando as fotos automaticamente ali num drive e quem está no evento já ter acesso. Isso é fantástico, todo mundo ganha com isso. O fotógrafo ganha, o contratante ganha, quem está no evento ganha. Então a tecnologia ela está aí para nos ajudar. E quem tem medo de que a tecnologia, que a facilidade do smartphone atrapalhe a fotografia profissional, pô, vai se atualizar, cara, na boa. Daí tá inseguro, que na verdade assim... Tem a parte técnica, a parte de tecnologia, mas vai muito do olhar também do fotógrafo. Não adianta ter uma baita de uma câmera se tu não tem a parte, a sensibilidade, o tato com o cliente, né? Como é que tu desenvolveu isso em ti? A gente tem uma coisa que assim, eu tenho um conceito que todo mundo enxerga, mas nem todo mundo vê. A gente chega em qualquer ambiente que a gente estiver, a gente tá vendo o que tem ali. Aqui eu tenho as luzes, eu tenho os tripés, as câmeras, mas um fotógrafo, ele aprende a aprimorar esse olhar e ver as coisas com
é uma criação artística. Independente da fotografia, a gente, por trás, por mais automáticos que seja isso no olhar do fotógrafo, o fotógrafo ele sempre, espera-se que sempre tenha um olhar artístico que ele consiga ver as coisas de uma perspectiva que a maioria das pessoas não conseguem. E nesse tempo todo fotografando, eu sempre procurei enxergar as coisas de uma maneira que outras pessoas não vejam, que fuja do óbvio, basicamente. E um tempo atrás eu tive uma experiência que eu estava conversando com uma pessoa em rede social e essa pessoa, falando das minhas fotos pessoais, nem das minhas fotos de trabalho, essa pessoa me disse, cara, é incrível que todas as tuas fotos são muito bem feitas. E fotos de celular, assim. E eu disse, cara, a gente tem uma razão óbvia para isso, né? E se a gente entregar qualquer equipamento na mão de uma pessoa que não tenha esse olhar técnico, nem todo mundo consegue. Tem gente que meio que nasce com esse talento aí de olhar para as coisas e ver arte. Mas realmente, assim, é uma coisa que a gente treina. Por mais que a gente já tenha a tendência a enxergar as coisas de uma maneira mais artísticas, a gente precisa treinar isso. Eu lembro das minhas fotos de 9 anos atrás. Esses dias eu achei umas de 7 anos atrás ali que eu fiquei com vergonha. Porque eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que as pessoas me pagavam para fazer isso já. E é uma questão assim, cara, é treino, é prática. Porque as minhas fotos de 1 ano atrás, eu já vejo diferença para as fotos de hoje. Porque a gente vai aprimorando e isso é constante. Vai tendo um repertório, tu vai estudando, né? Repertório. Resumindo com uma frase do Sebastião Salgado, a gente não fotografa com uma câmera, mas com toda a nossa cultura. Então tudo que a gente vive hoje, a gente vai registrar em fotografia no futuro, de alguma forma. E por mais que a gente imagina que não tenha relação nenhuma, vai ter. Vai ter porque a gente vai ter na nossa memória afetiva também a fotografia e a Eu acho que isso faz sentido em várias áreas. Eu ouvi essa frase num podcast nosso aqui de arquitetura, que elas são arquitetas e designers de interiores, que elas só criavam ambientes baseado em vivências que elas já tiveram no passado, assim. Então é uma construção diária dentro da nossa cabeça. A gente vai guardando aquilo, nem sempre a gente vai lembrar de onde que veio essa referência, mas a gente vai estar ali, né? Um dia tu viu e aí um dia tu vai reproduzir aquilo. Com certeza, uma luz de um pôr do sol, uma luz, até uma luz de um ambiente que a gente visitou. Tu foi numa cafeteria ali, tu observou algum detalhe com uma luz diferente, aquilo vai vir à memória, e mesmo que não seja voluntário, porque vai estar lá essa construção da nossa cultura, de tudo que a gente vive, ela se transforma em fotografia. E que eu ia te perguntar, tu trabalha bastante com fotografia feminina, né? Sim. E tu sente por parte, assim, dessas meninas, mulheres, algum tipo de receio, assim, de fotografar com um homem? Como é que é essa relação, assim? Porque, claro, a fotografia, ela te pega num momento ali que tu tá vulnerável. Sim, entra na tua alma ali, né? As fotos, assim. Principalmente essas fotos mais sensuais e tal. E como é que é isso, assim, pra ti com as tuas clientes? Eu sempre tive uma forma de trabalho, desde que eu comecei, que tudo tem que ser baseado no respeito e na confiança. Esse é o princípio de tudo. E quando a gente vai fazer um ensaio feminino, seja ele uma campanha de moda, que é com uma modelo profissional, seja um ensaio sensual ou até mesmo um ensaio corporativo, a gente tem que construir as coisas. Não é simplesmente... Vamos colocar aqui um ensaio sensual, por exemplo. Não é simplesmente colocar a cliente, a modelo ali no ambiente com uma lingerie e começar a clicar. Isso vai funcionar com o modelo profissional, porque ela já sabe o que ela tem que fazer, o sentimento dela vai ser indiferente. Mas com uma fotografia pessoal é uma construção. E a minha maneira de trabalhar na fotografia feminina é sempre... As pessoas que eu já fotografei sabem disso. A gente sempre tira um tempo para conversar antes
de fotografar. Você imagina a pessoa muitas vezes nunca fotografou, ainda mais de lingerie, né? É muito comum, em vários segmentos da fotografia feminina, eu sei, independente do estilo do ensaio, eu sempre separo um tempo para conversar com quem eu vou fotografar. Eu converso, eu entendo o momento, porque é muito importante a gente entender o momento e o motivo pelo qual a pessoa está fazendo aquelas fotos. Porque normalmente as pessoas elas fazem um ensaio fotográfico quando elas querem registrar algum acontecimento na vida delas, seja ele qual for. Um término de relacionamento, entrou num curso superior, conseguiu um cargo novo no trabalho, saiu do trabalho, enfim. As pessoas querem registrar esse momento e às vezes é para comemorar e às vezes é para recuperar algum sentimento positivo. Então eu sempre tento entender isso, eu converso com a pessoa fica super à vontade, eu deixo a pessoa dominar o ambiente, eu deixo que a pessoa se sinta em casa, seja no estúdio, seja numa locação, para que quando a gente começar a fotografar, essa pessoa já esteja confiando plenamente em mim. E eu sempre vou pautar o meu trabalho nesse respeito, nessa confiança que eu construo. Porque isso não é simplesmente fotografar, é construir. A gente constrói uma relação com cada pessoa que a gente fotografa. Não é só fotografia. Envolve muito mais coisa por trás. E por isso que nesse tempo todo que eu trabalho com fotografia feminina, eu vejo essa diferença e eu recebo esse feedback das pessoas que a minha fotografia ela se destaca em muitas coisas porque eu construo o que ela vai acontecer. Todo ensaio ele é construído e não feito automaticamente. E isso torna cada ensaio único. Porque por mais que a gente tenha repertório de pose, que a gente monte um moodboard ali que tenha que seguir a risca, cada ensaio vai ser único. Cada ensaio, porque cada pessoa vai reagir de uma maneira e cada pessoa vai se entregar de uma maneira. E isso que é o mais fantástico de tudo, né? Porque tu consegue... Se eu pegar o mesmo mood para duas pessoas diferentes, eu vou ter 2 ensaios completamente diferentes. E é essa construção. Eu acho interessante esse momento digital que a gente vive, né? Que fotografia, vídeos, etc. são profissões, né? Com infinitas possibilidades e de inúmeras possibilidades, né? Porque não é só fotografia, tem fotojornalismo, tem foto infantil, tem foto sensual. Uma pessoa, ela tem vários momentos da vida dela, tem casamento. E outra coisa, um fotógrafo não faz tudo, né? Assim como nós, né, Fábio? A gente não faz todo tipo de vídeo, né? A gente se especializou mais em vídeos corporativos, né? A gente se especializou nesse mercado. E a gente é muito bom no que a gente faz. Agora, se nos pedirem, fazem um filme do meu casamento, a gente não vai pegar. A gente prefere passar esse trabalho para parceiros nossos, porque os parceiros nossos, eles já estão com o olhar treinado para aqueles momentos, micromomentos daquele evento que é importante, né? Eu posso até fazer alguma coisa com a minha equipe nas coxas, muito bom, com minhas câmeras, meu time é muito bem treinado, só que quem tá ali focado naquele segmento sabe qual é o melhor momento, Exatamente. Aquela expressão, seja, enfim. E outra, em eventos de casamento não é só, não é algo simples. Por exemplo, a gente pode pegar uma situação de que tá tudo certo para noiva entrar, e aí quando vê no melhor momento, na hora de botar o anel, as pessoas vão subir com as câmeras, com os celulares, e aí estraga a imagem do fotógrafo, né? Então tem várias situações que uma equipe tem que ter uma expertise preparada, e a gente não pega tudo. Então eu queria passar essa noção. Assim como se pegar um videomaker de casamento e for num evento corporativo, ele não vai se tocar que tem que pegar as palmas do palestrante quando terminar a palestra, sabe? Eu acho que cada... Não querendo desmerecer um nem outro, acho que são só especialidades. Sim. Assim como o fotógrafo que é especialista em aniversário infantil, ele vai saber chamar o bebezinho ali pra ele sorrir na hora. Isso é uma do coisa que eu queria falar parabéns. contigo. Uma coisa que me motiva muito na contratação de um fotógrafo, não é na câmera, não é só na questão do olhar. No meu segmento, que é corporativo, é a pessoa ter capacidade de se comunicar. Falar. Porque às vezes, Direcionar as por pessoas. exemplo,
tá lá no meu evento corporativo, o governador chega, entrevista o presidente da empresa e o fotógrafo tava tirando foto de outros momentos. Da planta bonita. Cara, o fotógrafo tem que chegar e voltar. Volta aí, governador. Tira a foto, aperta de novo a mão do presidente. Isso é importante falar, cara. Exato. Na verdade, é assim, ó, a técnica fotográfica e a técnica de imagem ali, tanto na fotografia quanto no vídeo, ela é universal. A configuração de uma câmera é universal. Tanto que sempre que alguém me pede, olha, eu quero começar a fotografar, eu quero aprender a fotografar, que curso tu me indica? Eu sempre indico o seguinte, compra uma câmera e lê o manual. Ali tu vai aprender a fotografar. O resto é a tua vida que vai te ensinar. Cara, eu já fiz vários cursos, workshops aí, e eu sempre indico, o melhor curso de técnica fotográfica é o manual da câmera. Ela vai ensinar tu configurar como funciona a luz, enfim, e tá tudo certo. Mas assim, essa questão do teu feeling, o sentimento, saber o que deve ser feito, em que hora deve ser feito, cara, não existe, não é universal. Como o Maurício citou, o corporativo, ele tem que saber como funciona aquele tipo de situação. O fotógrafo de moda tem que saber como funciona um editorial de moda. E assim por diante. Esses dias eu conversei com um fotógrafo que faz parto e nascimento e tal. E eu falei pra ele, olha, cara, tecnicamente, qualquer um faz isso. Mas assim, bota o melhor fotógrafo de outro segmento pra fazer isso. Ele não vai saber. Põe o Maurício a fazer, ele vai desmaiar? Perdeu porque tu saber o que é relevante num evento, por exemplo. Um evento é muito, muito complexo. E eventos, geralmente o fotógrafo começa por evento porque ele é meio que a faculdade do fotógrafo, né? Porque um fotógrafo de evento, ele tem que saber fotografar ambiente, ele tem que saber fotografar pessoas e tem que saber fotografar momentos. Ambiente é fácil, pessoas é fácil tu fazer uma direção, mas momento, cara, momento te pega. Momento não é qualquer pessoa que fotografa. Não interessa. É um momento de um ensaio sensual, é um momento de um editorial de moda, é momento de um corporativo, cara. Momento. Tu tem que ser especialista em entender aquele universo. Se tu entender... Na fotografia feminina, cara, tu largar um fotógrafo que ele é especializado em corporativo, por exemplo, para fazer um ensaio feminino, ele não vai ter a mesma percepção, porque tu tem que viver o universo feminino, basicamente. Tu tem que entender, tu tem que conviver. E isso, o fotógrafo, geralmente, ele tem isso muito marcado na vida dele. Se a gente comparar com outras profissões, geralmente o fotógrafo ele tem mais marcado na vida dele a profissão, porque é um estilo de vida. Não existe um fotógrafo chegar na sexta-feira, 6 da tarde, desligar a câmera e dizer, a partir de agora eu não sou fotógrafo, só volto a ser fotógrafo segunda-feira. Isso não existe. O universo da gente tem que ser o que a gente faz. Se eu vou, por exemplo, se eu trabalho com fotografia feminina, a minha rede de relacionamentos, ela majoritariamente ela tem que ser feminina, porque eu tenho que entender como uma mulher ela se comporta, o que ela gosta, o que ela quer naquele momento, no universo feminino em geral. A mente feminina ela é um pouquinho mais complexa, né? Mas a gente precisa entender, a gente precisa fazer parte daquilo e principalmente saber que aquilo ali não é universal também, que aquilo é único. O que tu acha dessas mulheres aí que começam a namorar e logo em seguida estão numa viagem, na praia, e já pede pro cara ficar tirando foto? Tu não acha isso chato pra caramba? Não, é muito chato. Olha... Eu quis pegar isso aí, porque eu já fui casado com essa moça aí. Não, casado não, tu nunca pediu em casamento. Vamos discutir agora, pronto. Não, a gente esteve em um relacionamento por quantos anos? 8, 9, mais ou menos. E, cara, era muito chato, ele não tinha paciência pra tirar foto. Ela é muito chata, porque eu sou apresentadora. Foto, e eu não tenho paciência. E eu sou apresentadora. Não, pai, me arrumei, tira uma foto minha aqui, né? Não tinha paciência nenhuma. Era terrível. Olha, eu vou
falando do ponto de vista de um fotógrafo, tá? Eu vi um meme esses tempos que dizia que as mulheres hoje elas não procuram namorados, elas procuram fotógrafos. Eu me senti um garoto de programa. Mas é isso aí. Namora pra quê? E eu vou me colocar agora no teu lugar, Maurício, porque assim, eu namorei uma modelo há um tempo atrás, até poucos meses atrás. E por incrível que pareça, eu pensava que assim, eu sou fotógrafo, ela é modelo. Quando a gente viajar, vai ser fácil pra caramba fotografar ela. É mais difícil. Quando é a namorada da gente, quando é o relacionamento, não interessa o nível técnico de conhecimento que tu tenha. Tu não é bom o suficiente pra fotografar a tua mulher. E ficavam boas as fotos ou ela queria fazer várias, assim? Não existe ficar bom. É porque assim, em 2 relacionamentos que eu tive, as 2 vezes, cara, era difícil pra caramba fotografar elas, porque eu não sei se é porque elas se sentiam na liberdade de dizer que o meu trabalho não era bom, que a minha foto não era boa, mas basicamente assim, fotografar uma desconhecida, eu faço uma foto, tá tudo certo, vamos criar uma história aqui, né? Eu vou lá, faço uma foto de uma desconhecida na praia e mostro pra ela, ela vai dizer, nossa, fantástico, amei. Se eu tô em um relacionamento e faço a mesma foto da pessoa que eu namoro, a foto não vai ficar boa. Eu tenho certeza disso. Que coisa, né? Nunca tinha pensado. Esse papo aí de que mulher tá não procurando namorado, procura fotógrafo, eu não concordo contigo. Eu tenho empresa de vídeo e fotografia aqui que não tem namorado nenhum. É porque tu não é fotógrafo. Não, Tu é o dono da empresa. Então tá, a Entendeu? partir de agora eu vou pedir uma demissão, me contrata aí. Tá? Não, brincadeira. Faz um curso de fotografia, quem sabe? Olha, a gente tava nesse debate aí, será que todo mundo pode ser fotógrafo ou o fotógrafo é um artista, né? Porque, cara, eu não consigo tirar foto, às vezes as pessoas tiram fotos muito boas, né? Claro, o iPhone, às vezes, né, o 13, 11, não sei como é que estamos, faz milagre, mas tem um olhar ali, né? Enfim, até uma pele toda enrugada já é a arte, dependendo do ponto de foco, etc, né? O ponto de vista ali. E às vezes eu fico assim, às vezes as pessoas pegam a câmera, do nada, tira para qualquer Fala perto do ambiente microfone. e fica bem legal, né? Eu já não tenho esse olhar, assim. Na verdade, assim, é complexo isso, porque de um ponto de vista, todo mundo pode ser fotógrafo. Porque é técnica e treino. Mas, por outro lado, a pessoa ela tem que ter uma tendência, sim, de ser artista. E eu não digo isso que assim, é dom, é não sei o quê. É puramente paciência, persistência e querer. E isso a gente sabe que na vida real é bem difícil. A profissão de fotógrafo, ela por mais linda que seja, mais deslumbrante, cheia de glamour, ela não é fácil. Eu levei mais de 2 anos para fazer o primeiro ensaio fotográfico remunerado. Eu fazia eventos. Quando eu comecei a fotografar em 2013, eu ganhava R$30 por evento para fotografar. Nossa. E hoje, obviamente seria um absurdo, mas a gente tem que ter, sim, uma predisposição a treinar o olhar, a ter paciência, a persistir, porque demora, não existe mágica, por melhor que seja o professor, por melhor que seja o curso, não existe uma mágica que vai te ensinar a ter o olhar artístico. Perfeito. E um grande concorrente teu, a Fábio pode me corrigir, né? Se eu estiver errado. Eu acho que nem outros fotógrafos, né, na tua região. Eu acho que talvez um grande concorrente teu é os filtros do Instagram, enfim, do seu aplicativo, né? Porque tu tira uma foto muito bonita, sem filtro, às vezes. Gente, isso é muito E aí a verdade. mulher, não, mas aqui eu tirei meu celular, tu é bonita. É claro, botou um filtrão lá que nem parece ela depois, né? Já aconteceu muito com a gente aqui na empresa. E isso que o Maurício falou de pele enrugada, de às vezes mostrar quem tu é, idade, peso, enfim, todas essas coisinhas que as mulheres, normalmente mulheres gostam de esconder, olheira e tal, facilmente somem com um filtro ali, com um aplicativo, né? É ruim, né? Tu vê o teu trabalho, assim, de certa forma, sendo desvalorizado por conta de filtros.
Na verdade, assim, essa questão dos filtros aí, já aconteceu comigo também. De uma pessoa fazer uma foto com o celular e dizer que gostou mais do que a foto que eu fiz com a câmera. Só que a gente tem algumas questões que, é claro, a câmera do celular, se a gente colocar um filtro ali, existe uns filtros que eles vão esconder tudo que... O que o filtro que esconde uma olheira faz, por exemplo? Ele basicamente clareia e desfoca. Porque se a gente aproximar ali, se a gente abrir a foto num tamanho grande, a gente não vai ter foco naquela região. E não existe argumento para te dizer, olha, ficou melhor por isso, por aquilo. É puramente uma questão estética que, claro, na fotografia profissional a gente resolve com uma pós-produção. E na câmera, a ideia da câmera, a proposta da câmera é que realmente a imagem seja pura e que entregue uma qualidade muito alta. Se a gente pegar uma fotografia de uma câmera profissional e aproximar ela bem grande, a gente enxerga os detalhezinhos dos poros da gente, entende? E na câmera, a proposta é essa. A proposta é que se a gente tiver que fazer alguma alteração, a gente vai fazer no pós. E não existe argumento para a gente dizer, foi por isso e tal. Uma coisa que é muito comum, que aí não é o filtro, não é o celular, é que tem gente que diz, mas eu me olhei no espelho e quando tu fez a foto, eu não fiquei bonita do mesmo jeito. O espelho, ele te dá uma imagem refletida, ou seja, ele te dá o inverso. Ele não te dá, não te mostra na posição real. E quando a gente faz uma foto com uma câmera, até com celular, alguns celulares têm essa função de inverter, mas a maioria não. E a gente faz uma foto, a gente vê o lado real. E isso às vezes confunde a pessoa. Eu tenho cliente que pega a foto de ensaio que faz comigo, vai lá e vira. Nossa. E o que eu vou fazer? Tu quer virada? Pode usar. Se sente tá bem certo. assim, né? Não, vou te contar que tá aparecendo pessoas aqui. Eu não vou dizer que eu tô assustado, mas eu tô um pouco reflexivo, né? Pessoas que querem fazer podcast aqui, mas não querem expor sua imagem. Querem que seja uma animação, querem que seja uma personagem 3D. Esse aqui é o personagem, tu consegue colocar em tempo real e não um personagem. Eu nesse formato. Então, assim, tava pensando aqui agora, refletindo bastante. Claro que esses clientes que vieram até aqui a gente não conseguiu, né? A gente não tá nessa fase, a gente não estudou isso ainda, de fazer algo mais voltado para o metaverso, tá? Até porque se tivesse isso no metaverso, vai acabar a profissão de fotógrafo, vai ser print daí. Lá dentro. Vai ser print. Era pra ser uma piada? Não, mas eu tô pensando... Só entrar, colocar lá no cenário, tirar o print e tá tudo... Não, mas é verdade, essa questão aí, o pessoal quer fazer podcast. Algumas pessoas querem fazer podcast com animação. A pessoa não se gostava, eu tirava a foto dela, assim, tipo... Que mas coisa, né? Tem essa questão de insegurança, de problema com a própria imagem, né? O ser humano, ele, em geral, ele tem... O homem até um pouquinho menos, tá? Mas ainda abrange o universo masculino, que o homem, ele tem também essa coisa. Mas o ser humano, em geral, tem essa coisa de ser inseguro com a própria imagem. E sabe que 94% das mulheres, elas se sentem inseguras. E é um desafio. Um desafio. Na fotografia feminina ali é um desafio, porque tu tem que provar para ela que ela não precisa se sentir insegura daquele jeito. E, cara, a gente infelizmente não tem muito recurso. Apesar de toda a tecnologia, não faz nem sentido. Na verdade, imagina colocar um vídeo aqui, tu conversa. Existe no YouTube, se tu olhar lá, tem o Fudêncio e seus amigos lá, tem entrevista dele com o Lobão, que é a imagem do Lobão ali, normal, e o desenho do Fudêncio na imagem. Matheus, a gente tá indo pro caminho do programa agora, que a gente pega um pouco de emoção, né? Então a gente quer falar do nada. Então esse é o momento que a gente vai fazer tu chorar. Então deixa eu tomar mais uma cerveja. A gente vai lembrar, até ô Thomas, se puder trazer mais uma cerveja aí agora, falar do momento da tua vida que realmente foi pesado pra ti, que realmente tu fez repensar a tua profissão.
que foi um momento que eu acho que tu também aconteceu contigo, né, Fábio? Quando tu perdeu todos os arquivos de um evento. Como é que foi isso? Já aconteceu contigo? Pensou em trocar de profissão. Não aconteceu contigo? Óbvio que aconteceu. Ah, nossa senhora, cara. Nossa senhora, cara. Aconteceu. Como é que foi? Pode chorar, viu? Não tem problema. A primeira vez que isso aconteceu mais de uma vez. A primeira vez que isso aconteceu foi em 2015. E foi a primeira vez que eu fiz fotografia de moda. A gente tinha eu trabalhava em parceria com um site, e a gente tinha um evento para fazer, e esse evento era promovido por uma loja, e essa loja contratou um editorial, enfim, e durante o desfile de moda dessa loja ia passar as fotos desse editorial. Eu fiz durante uma semana inteira, de segunda a sexta. Todos os dias na loja eu fotografei os looks, fotografei as modelos, enfim. Chegou na sexta-feira, quando eu fui organizar o material para o evento que era no sábado. Olha só! Thomas! O Thomas, ele é nosso diretor aqui, tá? Diretor de produção. Ele acaba também sendo meu parceiro aqui de podcast, né? Os podcasts mais de zoeira é com ele. Eu tô elogiando ele porque ele fez um trabalho, olha só. Excelente. Isso aí, eu vou tomar um xingão depois dele. Eu sei disso. Mas é isso, pessoal. Tá, Esse é um tá tudo bem, tá tudo bem. Tá aí, continua. E aí, na sexta-feira, eu fui separar as imagens pro evento, que era no sábado. E amadorismo, né? Também tava começando, já fazia 2 anos recém que trabalhava, nunca tinha passado por isso. O HD do computador que eu ia editar as fotos, ele trancou. Ele simplesmente trancou. E eu lembro que eu imediatamente liguei para um técnico que me atendia e falei, preciso de socorro. Ele foi na minha casa, buscou o computador, levou para casa. No sábado de manhã ele me mandou mensagem, olha, não rolou. Meu Deus. Perdemos, o teu HD corrompeu, a agulha fincou ali, corrompeu todos os teus arquivos. E aí o que eu ia fazer? Uma semana de trabalho perdido. A primeira coisa que eu fiz foi martelar aquele computador. Eu destruí, né? De raiva que me deu. Coitadinho do computador, só foi o HD o problema. Mas assim... Na hora da raiva, né? Fui na loja, expliquei o que tinha acontecido. Ainda bem que naquela situação a dona da loja disse, não tem problema. A gente tem as fotos de hoje para fazer, vamos usar o que a gente fizer hoje. A gente dá uma corrida aqui... Fizemos mais do que o planejado para preencher e tá tudo certo. Claro que eu tive um prejuízo financeiro grande já nisso aí, mas dessa vez eu consegui resolver assim. Uma outra situação que aconteceu foi numas fotos de prova de toga, numa turma de formandos. Que quando eu fui descarregar o cartão pirata eu tinha comprado no Mercado Livre, confiei. Quando fui descarregar o cartão, ele corrompeu. E um cartão bom, ele não acontece isso, é muito raro. E ele corrompeu aquele cartão e eu não tive o que fazer. A única coisa que eu podia fazer era contratar de novo a equipe que tinha feito as fotos, entrar em contato com os formandos, remarcar, pagar cabelo e maquiagem para todas as formandas que estavam envolvidas, pagar deslocamento para todos os formandos. Caraca, e velho. Entregar a formatura de graça. Foi o que aconteceu. 15 pau de prejuízo, mas aconteceu. Não sei nem o que dizer. Essa é triste. Pra você que acha que é só uma câmera, que não quer pagar bem, acontece, né? Não, a história dele acho que foi pior que as nossas, né? Um conselho que eu dou. Vai comprar cartão de memória. Achei ali um cartão de memória por R$70. Não compra. Cara, é caro. Vai dar merda. É caro. Paga lá 600, R$700 num cartão de memória. Paga. É o preço. Sabe qual é? Vale mais a pena. Sabe que eu tenho uma mania muito ruim, assim, de recortar os arquivos do cartão. Eu preciso parar com isso. Porque a gente já perdeu algumas coisas aqui por minha culpa, assim, de... Sabe, eu não gosto de copiar e aí colar, e aí ficar aquela coisa acumulando no cartão. Se tu vai pegar um cartão e ele tá cheio e tu não consegue... Aí tem que formatar, aquela coisa toda. Então eu tenho esse hábito de recortar. Copia e formata depois. Dependendo do caso eu copio, dependendo do caso eu recorto. Não, e deixar sempre, né, uma cópia em outro computador, talvez, pra não ter esse problema. A dica para pessoal
estude além da fotografia. Estude certeza. tecnologia, estude informática. Conheço pessoas que falam, não, informática eu odeio, mas eu quero fotografia. Tu tá fudido. Se tu não souber como é que entender. funciona um sistema de arquivo, NTFS, se não souber como formata um HD, acabou, morreu. Tem que entender, porque assim, a gente depende disso, cara. Não dá pra te deixar na mão, tu terceirizar a responsabilidade, porque isso é terceirizar a responsabilidade, se tu não entender. Tu tem que saber pelo menos o básico. O básico. E imagina assim, se toda vez que tu tiver um probleminha, tu tem que recorrer a terceiros. Primeiro que isso é caro. Tu vai estar sempre gastando dinheiro com isso. E outra, tu vai depender de esperar, de todo esse processo. E a gente sabe que E saber se vai resolver. se a pessoa vai ser boa. Porque assim, se tu não sabe nada e vai contratar uma pessoa, tu também não tem razão, não tem certeza se a pessoa é boa mesmo. No teu caso, não sei. Tu pediu pra uma pessoa ver se ela ia recuperar os arquivos. É isso? Sim. Se a pessoa for lá e passou uns tipos de programa que são básicos, tipo baixa aqui, etc., estragou mais ainda. Com não certeza. se faz isso. Existe uma outra forma de recuperar arquivos, né? E outra, se você perdeu arquivos do seu cartão, seja vídeo, seja fotos, seja som, né, enfim, não mexe num cartão, não mexe no HD. Leva num especialista que recupera dados. É a melhor forma para você recuperar seus arquivos. Mas não é tão importante o conteúdo. Então, realmente, conversa com o cliente se tu pode, remarca a entrevista, porque recuperar dados é muito caro. A média de valor que a gente paga aqui hoje para recuperação de dados é 3, 4 mil reais. Sim. Às vezes um cartãozinho que a gente comprava na época, a gente arriscou muito. Era o quê? 50, 60 reais, umas marcas porcaria e tal. Dava problema, um cartãozinho de 50 reais, a gente tinha que pagar quanto? 4, 5 mil reais. Então, Barato sai caro. Famoso barato sai caro, o Matheus deu a dica aí, super bacana aí e tal. E já aconteceu de eu abrir o computador, o HD tá com um problema, eu mandar em um técnico, o técnico não resolver, e eu levar em outro, e o outro resolver assim, ó, em 10 minutos. Já aconteceu. Então, assim, o que tu falou, a gente precisa entender o básico, pelo menos para saber se quem a gente tá pedindo socorro ali vai saber realmente socorrer. Sim. Pô. Outra coisa que eu acho bem interessante na fotografia, agora mudando totalmente o assunto, né? Eu e a Fábio, a gente ficou bem impactado com um fotógrafo, eu acho que aqui de Porto Alegre, né, Fábio? Porque assim, tu pode Qual? também. É um fotógrafo. Os de retrato? Aham. Sim. Cara, ele usou uma técnica muito bacana nas fotos ali, que dá uma vida, né, assim, pra cada fotografia. E deu vontade de tirar foto com esse cara. Eu até vou achar o Instagram dele depois ali, divulgar nas minhas redes. E pegando gancho nisso, que até no mesmo segmento, tipo assim, de retrato de pessoas, tu tem inúmeras configurações, inúmeras possibilidades, formatos de tu ganhar dinheiro, né? Focar em algum nicho específico, né? Até a gente a gente aqui na fórmula é tanta ideia que vem pra nós que a gente não consegue desenvolver tudo. A gente tem um norte e tal que a gente segue. Existe até tipos de vídeo pra funerária, né, Fábio? A gente tem projetos aqui que não saiu do papel, enfim. Verdade. Existe assim, ó, o mercado audiovisual, ele é gigantesco. Ele é assim, ó, inimaginável a quantidade de coisas que a gente consegue fazer com audiovisual, fotografia e vídeo. Porque eu nesses últimos meses que eu andei olhando alguns portfólios de produtoras, que foi quando eu encontrei a fórmula, Sim. eu vi que existem trabalhos que eu nunca tinha imaginado que eram feitos. E tanto na fotografia quanto no vídeo tem muita coisa que pode ser feita. E esse negócio de funerária, eu lembro que no início da pandemia, quando eu acabei pausando as minhas atividades ali, não tinha como trabalhar, um amigo meu, produtor de eventos, também, ele tem um salão de eventos, ele tem uma produtora, enfim, ele não podia trabalhar também, a gente fez uma reunião. Ele era meu parceiro em eventos, principalmente de formatura, eu fechava com ele, e a gente fez uma reunião, ele, o gerente dele ali, mais a gestora de comunicação da produtora dele. E a gente estava criando um projeto para fazer velórios online.
Quando a gente parou para conversar sobre isso, a gente pensou, isso é super inovador. Dei um Google ali, cara, no Brasil não é comum, mas fora daqui acontece muito. Acontece muito. E nos Estados Unidos, na Europa, tem países que fazem isso normal. É uma câmera ali em uma sala apontando. Eu já vi isso aí de parto, mas de velório eu não tinha visto ainda. Existe. E se a gente dá uma cavocada aí no mercado, é muita coisa que pode acontecer. E eu fiz um teste, não com fotografia ou vídeo, mas com social media. Que assim, se eu sair, isso eu fiz em Bento e eu fiz em São Borja já. Se eu sair na rua e oferecer serviço de comunicação para 10 pequenas empresas, cara, as 10 precisam. Independente do segmento. É ferragem, é loja de fantasia, é roupa, qualquer coisa. E se a gente aplicar isso no audiovisual, a gente vai ter demanda de serviço. Existe muita demanda. A gente está num oceano azul aqui. Por mais que esteja crescendo, a tecnologia esteja em larga escala aí, realmente a gente não vê as pessoas, as empresas que trabalham no mesmo segmento como concorrentes. Sabe? Tem até pessoas e empresas que acham a gente concorrente, mas a gente não encontra elas, vê elas como concorrente, porque o mercado tem amplo. Por exemplo, todo mundo precisa de um podcast. Toda empresa tem que falar sobre o seu produto. Então, assim, a gente traz hoje parceiros como você para dar espaço para falar do seu negócio. A gente não vê como um concorrente, o Matheus não faz fotografia, vai tirar parte do meu mercado, não existe isso, né? E a gente acredita muito nessa relação de network. Isso aqui que está acontecendo aqui agora é uma relação. A gente está criando uma relação bem bacana, enfim, e vai gerar muitos projetos também futuros, né? Eu vi que esses dias uma funerária começou a fazer uns podcasts aqui, né? Sim. E eu achei isso muito bacana, porque isso é uma das provas que a gente tem que o espaço é gigantesco. Porque, pô, se uma funerária... A gente ainda é engessado aqui no Brasil em relação a essas coisas, mas a gente não imaginava, pô, uma funerária tem o que falar. E óbvio que tem, cara. Uhum. E óbvio, todo segmento tem o que falar, o que mostrar. E a tecnologia, do jeito que ela está avançando, a facilidade que as coisas fluem hoje, a rapidez... Todo mundo precisa de um podcast, de um vídeo, de uma foto boa. Todo mundo precisa se comunicar. Sim. Porque eu vou fazer uma prova aqui, um teste com vocês. Se vocês querem, vocês vão fazer uma viagem. Vocês vão para um lugar que vocês nunca estiveram antes, não conhecem nada. Vocês querem ir para um restaurante. Antes de sair do hotel, a gente dá um Google. E a gente pesquisa. E a gente vai no que convencer a gente pela internet. Mas o próprio iFood, tu vai pedir ali um hambúrguer, tu vai olhar as fotos, se a foto estiver ruim, tu já vai achar que o lanche é ruim. Se a foto estiver boa, não, essa foto aqui tá boa. Com toda certeza. Então, foto é... Se vocês pedirem hoje, um cliente pedir para nós, Maurício, eu venho na minha empresa que faz foto de hambúrguer. A gente vai lá, levar o nosso melhor maquinário e vai fazer foto do hambúrguer ali. Mas o cara que é especialista em tirar foto para produtos assim, alimentícios, ele já sabe a técnica de tirar uma foto do hambúrguer. Ele sabe a muito luz. Complexo. É a luz, é a configuração da câmera, é o estilo. Aí eu acho que a pós também, né? A pós-produção e a edição toda. É isso que eu tô falando, é muito amplo esse mercado de fotografia. Se você tá pensando em entrar na fotografia, cara, é um oceano de possibilidades, mas eu acho que o fator determinante para que você possa vencer nesse mercado é a curiosidade. Se tu não for curioso, esquece. Esquece. Para mim entra muita demanda de serviços que eu não atendo. Uma delas é a gastronomia. Tem muita empresa que me pede. Olha, faz foto dos meus pratos aqui, do meu cardápio, enfim. E eu não sei fazer. Eu não sei. Eu já cheguei a fazer ali para parceiros que tinham um pacote de serviços e eu fiz, eu posso fazer para quebrar o teu galho aqui, mas não é o ideal. Não vou te entregar a mesma foto que um especialista nisso vai fazer. E hoje todo mundo precisa. Gente, é assim, a gente precisa sim ter essa curiosidade. Porque além da curiosidade ali para a técnica, é curiosidade para explorar o mercado, para criar, para abrir novas possibilidades. Porque vamos
inventar aqui que tem o comerciante de uma loja que abriu aqui nos anos 50, um senhorzinho ali que já está com seus 80 anos, ele não entende nada de tecnologia. Se o cara chegar lá e explicar o que é, como funciona, cara, ele pode abrir esse mercado do segmento que essa pessoa atende. Mercado tecidos, por exemplo. Cara, isso me surgiu agora, tá? Não, Um site que surgiu agora. Não, perfeito. E eu tava lembrando agora que, vendo programas de televisão, às vezes vai um músico lá, toca uma música, uma estreia, uma nova banda, e chega lá o apresentador e fala, olha, quais são as tuas influências musicais? Aí o cara fala, olha, minha influência musical é CPM 22, é Blink, enfim, Alok, etc. E beleza, o cara já entendeu que tem um ramo ali de influenciadores, ali de perfis, e ele se influenciou nesses gêneros. Qual é os teus influências profissionais? Sabe, às vezes o cara quer ser fotógrafo, não tem nenhuma influência. Cara, vai pegar o influenciador, vai estudar. Ele falou, Sebastião Salgado. Influenciador da Europa, estuda. Tu conhece aquela página Sebastião Salgados? Tu nunca entrou? Conheço. Conhece? É muito boa, né? Tu conhece o Sebastião Melo? Eu não sei. O que foi, pai? Não, nada. Essa questão aí de tu ter influenciadores são referências. Porque assim, ó. Parei, cara, pessoal. Pode me mostrar aqui, ô Thomas. Não, sério, eu me mato com Sebastião as Salgado. piadas do Maurício. É que você falou salgado, eu tô com fome, mano. Eu tive que desvirtuar, entendeu? Piorou ainda. A gente precisa ter referências. Até porque sempre existe no mundo alguém que já viveu alguma coisa parecida com a gente, já buscou o que a gente busca hoje. Por mais, às vezes não é exatamente a mesma coisa, mas alguém já percorreu um caminho. Então é claro que a gente ter referências é muito importante. Existe um fotógrafo de moda especificamente, principalmente moda, que eu admiro muito, que é o Primo Taka Neto. Ele é lá de Brusque, Santa Catarina. E ele é um fotógrafo que eu acompanho bastante, admiro muito, porque o trabalho dele tecnicamente é inquestionável, mas o estilo de vida e a história que ele conta, o que ele viveu já, é exatamente como muitos fotógrafos já viveram, que o cara começou na fotografia, o cara não tinha dinheiro para investir, o cara começou com um estúdio na sala de casa, e várias outras coisas que, cara, alguém já percorreu esse caminho antes. Entende? Então, se ele conseguiu, é possível também. Eu consegui, então vou me espelhar nele. É tipo isso, né? A ideia, na verdade, até não é nem se espelhar. Porque a ideia é escrever a tua história, mas sabendo que, cara, ele cometeu esses erros aqui. Eu sei que eu não posso cometer os mesmos erros. Porque a gente se espelhar na história de sucesso, muita história de sucesso, a gente não sabe o que rolou por trás ali. A gente não sabe os bastidores. Mas se a gente conhecer um pouquinho dos bastidores e saber, esse cara aqui rachou nesse negócio aqui, eu não vou fazer a mesma coisa, já é alguma coisa. Porque, cara, se a gente for olhar só a parte de sucesso, tem muita coisa na internet que é pura mentira. Que é só a parte bonita, que, eu viajo o mundo aqui fotografando tal, não sei o quê, e vivo disso, quando na verdade o cara nasceu numa família milionária, tem dinheiro para viajar o mundo, e existe muito isso. Existe. Mas a gente se inspirar em histórias reais de alguém que já teve um problema parecido, como, comecei a fotografar, eu não tinha dinheiro para ter um estúdio. Eu comecei a fotografar numa cidade pequena que não tinha mercado. E, cara, mercado tem, até em cidade pequena, tá? Mas isso já é outro papo. Mas, cara, tu vê que alguém já viveu aquelas dores, tu saber que, cara, alguém percorreu esse caminho, eu posso percorrer também. Entende? O sucesso ali, ele não é uma fórmula pronta, né? Mas só pra fazer um gancho com isso que ele falou, eu acho que é muito saber aproveitar as oportunidades. Porque tu falou, comecei e não tinha estúdio. Quando a gente começou, a gente não tinha um local também. E a gente... E a gente dava uma... Não, a gente tem um estúdio... Como é que a gente falava?
A gente... O estúdio móvel, a gente Não. vai até a tua empresa e monta o estúdio na tua empresa. Ou seja, ó, você tem que aprender a vender. O melhor, né? Se quer ter sucesso na fotografia, tu tem que saber várias coisas, inclusive vender, né? As pessoas veem que você fotografia e não sabe vender. Então, como é que acontecia? Eu e a Fábio, a gente morava junto, num apartamento pequeno lá e tal, e a gente só tinha um chroma key, 2 luzes e uma câmera. E um gravador de som e tal. E o cliente, Maurício, eu quero fazer aulas e tal, teu concorrente tá aqui, quer fechar comigo, ele tem um estúdio mega e tal. Aí eu falava, olha, somos a única empresa aqui de Porto Alegre que faz vídeos na sua empresa. A gente vai até você. Mas, A cara... gente monta toda a estrutura aí, não Aí, precisa, assim, ó, não precisa vir até o nosso Você é um estúdio, homem, a gente monta aí. você é um cara de sucesso, você é um cara que tem com a agenda apertada e a gente monta aí, só disponibiliza uma sala, a gente monta tudo aí. Ah, mas não é muito trabalho pra vocês, deslocamento? Eu falei, não, é o nosso diferencial. E outra, a gente faz mais barato que a nossa concorrência. Aí os caras nos contratavam, a gente não tinha estúdio. Era a forma de falar. Mas vocês usavam o que vocês tinham. Vocês usavam o que vocês tinham. Aí voltando na questão da tecnologia lá... A gente usava um problema nosso e mostrava como uma solução. Mas é claro... Uma outra ótica. Tem até uma mala que mostraram na internet. É uma mala aí prateada, que ela é frágil, ela é de alumínio. E todo mundo que tá viajando tá comprando essa mala por conta que tu bate e ela amassa. E ela é extremamente frágil assim. Então todo mundo que usa a mala e viaja bastante, a mala é toda destruída. É um negócio ruim, porque ela estraga rápido, né? E aí qual é o lance dessa mala? É que a empresa, ela vendeu essa mala, a história dela. E a empresa comunica essa mala como se quanto mais a pessoa viaja, mais a mala fica estragada. Então aquelas marcas são história. E Olha fechou. Só. A gente tem que saber explorar o que a gente tem na mão. E essa história de ser um bom vendedor, cara, isso é fantástico. É fantástico. E voltando naquela questão de tecnologia ali, tem gente que fica inventando desculpa, mas a câmera que eu tenho, ela é muito básica e não sei o quê. Faz acontecer com o negócio que tu tem. Se tu tem um celular para fotografar, tu tem um iPhone para fazer tuas fotos, dá jeito. Faz acontecer, e aí tu argumenta que nem tu fez. O meu diferencial é que eu consigo fazer com isso aqui, que eu resolvo o negócio na hora. Tu fotografa com o celular. Sim, mas a qualidade da foto, a técnica da foto ficar boa, eu consigo te entregar na hora. Tá aí o teu diferencial. Aí. Então, assim, vou te dar 5 dicas aí para que você tenha sucesso nesse mundo audiovisual, fotografia. Primeiro, não tem uma ordem certa, mas primeiro, saiba vender. Se você não souber se vender na internet ou se vender pessoalmente para alguém, vai dar ruim, né? Enfim, saiba sobre finanças, acho que é muito importante, né? Saber quanto você vale, precificar em um trabalho, um serviço, etc. Saiba sobre pessoas, né? Eu acho que muitas vezes é importante tu oferecer sim um material de graça, mas tu tem que ter uma intuição muito boa para fazer essa venda, fazer isso, né? E já muitas vezes eu ganhei muitos clientes por conta disso, de eu conseguir fazer um trabalho de graça. Mas é claro, eu tenho que saber exatamente a pessoa certa. Assim como eu já peguei grandes trabalhos que foi muito ruim. Eu queria não ter pego. Então, a quarta coisa é aprenda sobre TI. A gente já falado aqui bastante, né, Matheus? Se tu não souber sobre TI, tecnologia, HD, computação, eu acho que vai ser um grande desafio. E a quinta coisa, eu não sei. Me ajuda aí. A quinta o Matheus vai falar. Vai lá, Matheus. Dica para quem quer começar na fotografia, tem um sonho de ser fotógrafo, viajar pelo mundo, o que tu diria? Só vai. Só vai. Seja curioso. Seja curioso. Eu vou frisar nisso de novo, que cara, tu quer começar a fotografar? Compra uma câmera, ele é um manual. Básico. Os melhores cursos de fotografia são os manuais das câmeras. É mesmo. Olha aí. Essa aí foi direto pro Thomas, né? Não, pro Pedrinho. Pedrinho, nosso jovem aprendiz aqui que tá querendo ser fotógrafo. Lê o manual da câmera que tem muita coisa ali. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aí no nosso podcast. Matheus, seja sempre muito bem-vindo. Maurício, obrigada. Já tá bêbado aí na terceira cerveja. Tô bem pra caramba, nossa. Então tá.
Para vocês aí que gostaram desse episódio, deixe o seu like aqui no YouTube, comenta aí o que achou, dá uma dica, uma sugestão de pauta, algum nome aí de um convidado que a gente possa trazer nesse nosso podcast, que é dedicado a falar de comunicação, tendências, marketing, vídeo, todo esse nosso universo aqui da Fórmula Digital. Segue a gente no Instagram também para acompanhar nosso conteúdo, Fórmula_Digital. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. E o tchau. papo é sobre fotografia. Vamos fechar com uma selfie aqui, pessoal. Selfie, vamos lá. Aê!